Os que podem, fiquem de pé. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o verso 31 e o verso 32 e vamos discorrer do 11 ao 32 durante a mensagem, mas como base utilizarei os versos 31 e 32. Aqui, Jesus conta essa conhecida parábola a todos nós sabemos. Mas eu creio que de uma forma especial e única, Ele contará a nós aqui neste lugar, se assim nós quisermos. Pedi ao Leandro para preparar uma arte e me ajudar, porque eu vou usar uma outra versão, nova tradução da linguagem de hoje. Eu gosto de estudar em cima dela e me facilitou o entendimento. Se quiser, pode acompanhar a leitura no Data Show. Verso 31. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Verso 32. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. A igreja pode dizer um aleluia e glórias ao Senhor nosso Deus. Eu vou repetir o final desse verso para que haja entendimento da nossa parte. Pois este seu irmão, diz o pai a um dos seus filhos, contado por Jesus e não pelo pastor André, é a Bíblia que está dizendo. O seu irmão estava morto, mas ele o que, igreja? Viveu. Ele viveu novamente. Ele estava perdido e foi achado. Nós oramos a Ti, Deus, pedindo que o Senhor conduza toda esta mensagem, toda fala proferida, toda presença não seja mais minha ou dos meus entendimentos e pensamentos, mas seja o Senhor a nos conduzir aqui neste lugar. Nos mostra, nos fala, nos exorta, nos corrige. Tenha liberdade, Deus, para o Teu agir. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar para as Suas manifestações em nós. Eu oro para que antes de nos assentarmos a essa mesa e receber o pão e o cálice, estejamos convencidos que nada somos, que nada temos, que somos pecadores, indignos, mas diante do Teu amor e da Tua cruz, da Tua morte por nós, sairemos daqui nesta noite transformados mais uma vez, ou seja, vivos de novo e cheios da Tua presença, Pai, cheios da vontade de viver o Seu Evangelho, não de viver os nossos sonhos e projetos apenas, mas de viver o cristianismo no qual o Senhor nos ensinou através da Sua vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Contrariando a maioria das mensagens que eu já ouvi sobre essa parábola, entendo eu que o principal personagem dessa história não são os filhos em si, ou o perdido, ou o que ficou, mas o principal personagem aqui, quando eu leio esta palavra, é o Pai. E quando eu falo de Pai, a Bíblia vai nos ensinar que é Deus.
O que Deus está nos ensinar aqui, nos mostrar é o seu caráter, é a sua bondade, é a sua paternidade sobre as nossas vidas. O próprio Deus, Ele aparece aqui nesta história. Será lido no verso 18, no decorrer desta mensagem. Mas agora, eu não quero fazer uma longa introdução, e nem preciso, porque afinal nós não viemos aqui para ouvir o que eu penso a respeito desta palavra, nem os meus sentimentos, nem a minha emoção, mas nós viemos aqui para ler a Bíblia. Então vai ser isso que nós vamos fazer. Verso 11, acompanhe comigo no Data Show para te facilitar. E Jesus disse ainda, quem disse, queridos? Um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao seu pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da minha herança. E o pai assim o fez. Ele repartiu os bens entre os 2 filhos e ele. O contexto aqui desta narrativa é que alguém poderia se dispor sim das suas propriedades durante a sua vida, seja por herança, seja por doação. E aqui o filho mais jovem, ele exigiu a sua parte de imediato. Ele pediu ao pai todos os seus direitos, a quantia que lhe servia, que era dele, por herança dos bens do seu pai, que era cerca de 1/3, que ele herdaria quando o seu pai morresse. Essa era a lei, essa era a regra. O filho mais velho, ele permanece em casa, e por isso os seus direitos ficaram ainda retidos sobre a gerência, sobre o domínio do seu pai. E o verso 13 vai dizer: poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. A Bíblia vai dizer que ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou, ou seja, gastou tudo o que tinha da sua parte na herança. Ele saiu achando que iria desfrutar da parte que lhe cabia, longe da sua casa e dos seus pais. Na verdade, o que ele estava querendo era dizer assim ao seu pai: Pai, me dá a minha parte, a minha herança. Ele não queria mais o controle paterno. Igualzinho aos crentes dos dias de hoje. Ninguém mais quer o controle de Deus na sua vida. Não. Nós queremos fazer aquilo que achamos o melhor, achamos o correto, apenas achamos. Não queremos mais o controle de Deus, não queremos mais o controle da igreja, não queremos mais ser submissos aos nossos líderes espirituais. Essa é a verdade. Todos nós já vivemos isso com Deus. Se não vivemos, viveremos. São grandes as possibilidades disso acontecer. Mas às vezes não precisamos ir para longe, não. Às vezes estamos aqui, recebendo de Deus semana após semana. Mas estamos distantes. E quando Deus falou, e eu anotei no meu esboço, eu disse assim: ui, porque doeu em mim. Estamos comprometidos com as questões ministeriais, com a agenda, com o dia a dia da igreja, com os cultos, com tudo, mas distantes de ouvir a vontade do Senhor em nossas vidas.
Tudo que faço é o que eu projeto, é o que eu quero, é o que eu sonho, é que eu acho melhor. E o Senhor já começou nessas últimas horas, dessa última noite, a mudar uma série de coisas naquilo que eu pretendia para esta semana mesmo. Eu orei: Senhor, fala com o teu povo, muda pensamentos, retira projetos que não são seus, acalma o coração do seu povo mediante aquilo que foi ministrado aqui sobre ansiedade. Estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos tomados por tantas informações na nossa mente que não conseguimos nos conectar mais com Deus e ouvir a sua voz. Então estamos distantes, mesmo estando aqui. Verso 14. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar o que, igreja? Claro, uma vida extravagante, uma vida dissoluta, que o reduziu à pobreza absoluta. Alguns podem estar vivendo essa pobreza na sua vida financeira por outras questões, mas há também aqueles que vivem uma vida extravagante e por isso também chegam a essa situação. Mas a minha palavra nessa tarde, quando Deus falava comigo, não é sobre essa pobreza relacionada a dinheiro, não, é sobre essa pobreza espiritual. Somos crentes pobres demais com Deus, pouco amor, pouca compaixão, pouca paixão, pouco Jesus em nossas vidas, pouquíssimo talvez. Aqui os amigos que o tinham ajudado a gastar todo o dinheiro, eles desapareceram. E o verso 15 vai dizer: então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Este homem, este filho, ele só conseguiu encontrar o emprego mais humilde e desagradável possível, especialmente para um judeu que considerava os porcos animais impuros, sujos. Verso 16 vai dizer: ali, com fome, ele tinha vontade de comer, ou seja, ele não tinha mais recurso, mais dinheiro sequer para se alimentar, para comprar comida. Ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, o estado desse homem era desesperador. Mas olha que interessante, muitas vezes pedimos a Deus que não venhamos a viver nenhum tipo de desespero, nenhum tipo de contenda, nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma batalha. Não é assim? Livra-me, Pai amado. Mas foi nesse momento desesperador que ele foi levado a um arrependimento, e aí mudou tudo. Talvez o desespero que alguns estejam vivendo aqui, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua vida com Deus, seja qual for a sua situação, é de desespero. Meu Deus, eu posso dizer que como esse homem, como esse filho, as coisas também poderão começar a mudar a partir do momento no qual você venha, antes de qualquer atitude aqui neste lugar, a começar a se arrepender pelos seus pecados. E isso todos nós precisamos fazer antes
antes de receber os elementos da ceia. Se eu perguntar aqui, para levantar a mão, quem não pecou na última hora? Talvez haja alguns que levantem, mas não é verdade. Às vezes não pecamos em atitudes, em escolhas, em decisões, em feitos, mas pecamos em pensamento, pecamos em distanciamento do Senhor. E aí eu entro naquilo que Deus tem me incomodado demais. Parece que vivemos um tempo, ou vivemos exatamente esse tempo, onde não estamos mais preocupados com o que o Senhor está falando conosco. Estamos preocupados com o horário, com o próximo compromisso, com o dia seguinte, menos com Deus. O verso 17 vai dizer que, caindo em si, que o mesmo aconteça conosco nesta noite. Eu tenho orado por um homem especial, para que ele caia em si. Mas não quero nesse momento me prender e lembrar somente dele. Eu quero pedir a Deus que Ele fale comigo neste lugar, nesta noite, para que eu caia em si, para que você também caia em si, para que caiamos todos juntos em si, aqui neste lugar, nesta noite. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui estou morrendo de fome. E o verso 18 vai dizer: vou voltar para a casa do meu pai. Olha que coisa linda! Vou voltar para a casa do meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Há quanto tempo você não reconhece isso? Há quanto tempo você não diz isso? Pai amado Deus, eu tenho pecado sim. Eu tenho pecado porque eu tenho feito fofoca. Eu tenho pecado porque eu tenho levantado contendas. Eu tenho pecado porque eu tenho visto coisas que o Senhor diz que não provém de eu vê-las. Eu tenho pecado porque eu tenho buscado por coisas que não devem ser a prioridade da minha vida. Eu tenho pecado porque eu não tenho, no meu início de dia, servido as primícias do meu dia ao Senhor nosso Deus. Mas eu tenho pecado. Então comece a dizer: Pai, eu preciso verdadeiramente voltar para a casa do meu Pai, porque nós estamos aqui em congregação, mas não estamos a viver com este Pai em totalidade, em verdade, como Ele disse que temos que viver. Mas esse homem, levado ao desespero, ele para e diz: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. O que eu vejo aqui quando eu olho para este homem, para este filho, eu vejo arrependimento sincero. Arrependimento em totalidade ao Criador do universo. Não nos arrependemos dos nossos atos com aqueles que nós nos relacionamos, quanto mais nos arrepender de Deus, que só temos o costume de dizer que é bondoso, que é amoroso, que nos protege, que a sua boa mão nos consola. Só queremos ouvir isso. Mas a Bíblia vai dizer que Ele é um Deus justo, um Deus de justiça. Também. É isso que precisamos, igreja. Chega de fugir de Deus. Chega de fugir de Jesus. Chega de fugir da nossa casa espiritual. Mas eu estou aqui, pastor, eu digo daquilo que o Senhor tem através deste altar santo,
ministrado sobre as nossas vidas. E como é que eu faço isso, pastor? Comece nesta noite reconhecendo as suas falhas. Comece a se entregar verdadeiramente ao Pai. Comece a lembrar que Ele nos concedeu esse momento aqui maravilhoso, um privilégio para poucos que entendem a necessidade de ouvir a sua voz. Há uma mesa posta aqui neste lugar, uma mesa de lembrança, uma mesa de feitos, uma mesa de entrega, uma mesa de bênçãos. Nós não valorizamos tanto assim. Por isso que eu quis começar este culto pedindo a você que você dissesse ao Senhor o quanto você o ama. Comece a dizer a Ele: eu preciso desse Pai, eu preciso desse Deus. Comece a dizer: Senhor, Ele tem razão no que está a dizer. Por isso eu creio que é o Senhor a falar e usá-lo como canal para a minha vida. E comece a dizer a Ele intimamente: eu entregarei sim, Pai amado Deus, eu entrego sim a minha vida ao Senhor, o meu coração em Tuas mãos. Diga isso a Ele: eu não fugirei mais do Senhor, da Tua vontade. O que é fugir de Deus? É fugir daquilo que Ele tem falado com você, semana após semana, através da vida dos pastores, através de irmãos, através do seu diácono, líder, anciãos da casa do Senhor, os mais experientes. Deus tem falado conosco. Aí este homem vai, o verso 19 vai dizer, acompanhem comigo, através do telão: e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Quando eu leio para esta parte, para este verso, eu entendo que ele percebeu não apenas que tinha acabado com toda a sua vida e com todo o seu recurso que cabia como a sua parte, mas ele foi humilde, ele foi simples o suficiente de dizer que ele era indigno de ser chamado de filho do seu pai. Arrependimento de verdade, não esse que nós temos. Nos arrependemos aqui, mas daqui a algumas horas estamos cometendo as mesmas coisas sem perguntar ao Espírito Santo o que devemos fazer e falar. Mas que em nome de Jesus, nesta noite, sejamos impactados pela palavra do Senhor, pela vontade do Pai, e que lutemos com todas as nossas forças, essas espirituais, celestiais, e vençamos o mal que está na nossa carne. Este filho aqui, aquele que errou, aquele que pecou, aquele que abandonou a sua casa, o seu pai, ele estava preparado a se humilhar. Será que nós também estamos? Ele queria se humilhar e tentar ser aceito novamente pelo seu pai. Mas nós achamos que temos que ser aceitos, errados ou não. Ele queria ser aceito na condição de empregado, de servo, e não mais de filho, porque ele entendia que não tinha direito. E será que nós aqui, olhando para os últimos dias, para as últimas semanas, para os últimos meses, será que nós podemos chegar aqui exigindo ao Senhor: Senhor, a minha bênção, o meu milagre, o meu carro, a minha casa, a minha cura? Será que podemos realmente? Me dá a minha parte, me dá a minha bênção, me dá o meu melhor. É só isso que pregam hoje. Arrependimento, igreja. Humildade, simplicidade.
uma identidade que não faz parte mais do crente nos dias atuais. E o verso 20 vai dizer: então saiu dali e voltou para a casa do pai. E quando eu li essa parte, eu orei: Senhor, seja nessa hora que muitos levantem o seu coração e diga: eu estou voltando para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, vai dizer a palavra do Senhor, o pai o avistou. Ele ainda estava longe. Ou seja, o pai ainda estava preocupado e vigilante, olhando o dia, o momento que esse filho voltaria, igualzinho a Deus, a nós aqui neste lugar. Ele está atento a cada detalhe, a cada passo, a cada decisão, a cada ato. Ele está olhando para nós, sim. E Ele nos avistou de longe. Mesmo que esteja longe de Deus, Ele está a te avistar, sim, como este pai estava a avistar este filho. E com muita pena do filho, vai dizer a minha tradução, ele correu ao encontro do filho. Jesus é lindo. Por que será que ele contou esta parábola? Por que será que esta parábola ficou registrada na tua santa palavra? Por que, igreja? Porque Ele queria falar conosco aqui nesta tarde. Então insira-se nessa história bíblica, que não é o André que está a contar, mas a palavra do Senhor. Então, mesmo longe, o pai o avistou. E a palavra vai dizer que com muita pena do filho, ele correu, ele o abraçou, ele o beijou. Apesar dos gastos, apesar dos prejuízos, apesar dos delitos, apesar de tudo, a Bíblia vai dizer que este pai correu, abraçou e o beijou. Você tem alguma dúvida que o Senhor está a correr ao nosso encontro, mesmo distantes dEle, e a nos beijar, nos abraçar e correr a todo momento a nossa direção? Só que nós não estamos muitas das vezes nem percebendo o tamanho do feito, do amor, do carinho que esse pai tem por nós. Ele é o nosso Deus. E antes que esse filho chegasse a casa, quando eu leio esse verso, entendo que ele já estava à sua espera. Havia uma expectativa do pai para a volta desse filho. Há uma expectativa de Deus para a nossa volta real ao primeiro amor, onde queríamos de verdade estar na casa do Senhor, onde nada nos desconectava da presença do santuário. Isto aqui é um santuário do Senhor, ou seja, não é apenas um local, é um lugar santo. Quando entramos, precisamos de reverência ao Senhor, não é o pastor, mas a Deus. Precisamos esquecer de tudo, das lutas, dos problemas, das tristezas, do luto, de tudo, e adorar ao teu santo nome, Deus. Isto é santuário. E antes que ele pudesse fazer a confissão que ele pretendia fazer ao pai, é o que disse a palavra, ele queria pedir ao pai uma chance de ser o empregado dele, ser tratado igual ao empregado. Antes que ele proferisse as palavras, a Bíblia vai dizer que o pai o interrompeu, que o pai o perdoou. Ele perdoa os nossos pecados, basta que arrependamos-nos deles. E o verso 21 vai dizer: e o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Trata-me então como empregado. E o pai vem com amor e carinho, interrompe a declaração do filho antes que ele pudesse terminá-la, como eu disse. Assim é o nosso Deus. E o verso 22 vai dizer: mas o pai
Ele ordenou aos empregados: depressa. Olha que coisa interessante. Olha a prioridade de Deus. Depressa em ajudar o André. Empressa a ajudar a Priscila, a Paloma, o Marlon, cada um de vocês. Deus está a dizer: depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Ou seja, aqui o pai estava tratando o seu filho pecador com grande honra. Eu penso que Deus ter nos dado uma igreja como essa, foi Ele ter nos dado honra. Quando Ele vem com a sua palavra para nos abençoar, é porque Ele está nos dando honra, amor, carinho, proteção. Aí vem esse pai e começa a dar ordens para que fosse celebrado o retorno daquele que havia sido como morto. Pelo tempo que ele passou, muitos já pensavam que ele nem vida mais tinha, porque ele estava lá a pecar. Os presentes aqui que o pai separa para o seu filho, significa que eram símbolos de honra, eram símbolos de autoridade. Ou seja, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos dado autoridade, só que nós que não temos como igreja usado a autoridade que Ele nos dá, mas que isso mude em nome de Jesus, que como igreja venhamos a usar a autoridade dEle e venhamos a orar mais, que venhamos a clamar mais, que venhamos a meditar a Tua palavra santa mais e mais. O uso da autoridade. A luta está grande, pastor, usa a autoridade. O inferno se levantou, usa a autoridade. Os demônios têm vindo contra a minha casa, usa a autoridade que Deus te concedeu. Ore e clame ao Senhor. Sandálias aqui eram uma prerrogativa de homens livres e não escravos. É o que significa sandália na Bíblia. Ou seja, da mesma forma que esse pai disse a esse filho que ele não iria ser empregado e que ele era livre, ou seja, era filho, Deus também nesta noite fala conosco: você é livre, eu te dou essa autoridade. Eu não sei se você entende, mas quando Deus diz que Ele é que nós somos livres, Ele está nos dizendo que não há um espírito maligno, que não há uma força contrária, que não há um pecado que nos acomete, que não é nada que possa nos prender. Não é, nós já somos libertos em Cristo Jesus. Não permita ninguém dizer a você que você precisa de libertação. Não, nós já fomos libertos em nome de Jesus. Quando nós levantamos a nossa mão e dizemos: o Senhor é meu Deus, nós fomos libertos de todo pecado, de toda história maligna, de toda intenção contrária, de todo demônio, de todo espírito maligno. E as igrejas querem tentar prender as suas membresias, dizendo: não é bem assim. Errado. Quem tem poder aqui é Deus, é Ele é o nosso Pai. Basta que nos arrependamos, que levantemos a nossa mão, que aceitamos passar sim pelo processo de aprendizado para consolidação das informações, que passemos pelas águas e que venhamos sepultar aquele velho homem. Basta a palavra do Senhor. Isso é sandálias. Significa que não somos mais escravos de nada e nem de ninguém e de nenhum pecado. Nós podemos lutar sim as nossas guerras, porque as fraquezas elas continuarão em nós, são nossas, mas com a autoridade que nos foi concedida. Ficou claro isso, igreja? Vocês estão comigo?
concedida, assim como esse filho, por um ato de arrependimento. Basta que você se arrependa nesta noite, e seremos livres do pecado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.